Nomes como Saviola, Aimar, Rui Costa, Nuno Gomes e tantos outros são inesquecíveis para os benfiquistas. Mas ao longo dos últimos anos também existiram muitos outros que não são lembrados com a mesma saudade. Neste vídeo vamos analisar as contratações do Benfica deste século que viraram flops, ou seja, que prometiam, mas nunca conseguiram cumprir. Roda genérico. Comecemos pela baliza, onde existiam bastantes nomes que poderiam encaixar, sem grande dificuldade, neste pior 11 do Benfica de sempre. Jogadores como Carlos Bócio ou... Duda, vai tentar a sua sorte! O que é isso, Bócio? 3-0 para o Gil Vicente e 3 pontos do jogo, agora não há dúvida. A bola passou ali à frente do... Hans-Jörg Butt poderiam perfeitamente ser chamados à titularidade. Contudo, há um guarda-redes que ainda consegue superar os fracassos destas duas pérolas gastas. Falamos, claro, de Roberto Jiménez. O espanhol, formado no Atlético de Madrid, tem uma carreira de mais baixos que altos. A sua alcunha diz muito das suas performances. Roberto Lofranganito. Contratado em 2010 por 8 milhões e meio de euros, foram talvez os euros menos bem investidos de sempre dos cofres da Luz. Recorrer ao YouTube para relembrar algumas das pérolas deste senhor guarda-redes pode trazer danos graves cerebrais. Quem não se lembra do gol sofrido no primeiro jogo da pré-época ou do gol cedido contra o Futebol Clube do Porto? Parece que atualmente continua a deixar glória por onde passa. Em 2019 conseguiu que o diretor desportivo do Aston Villa fosse despedido por ter indicado a sua contratação. Para o corredor direito, o nome que avançamos é Luís Filipe. Do pouco que se lembra deste jogador é que teve o seu momento mais marcante no emblema rival da segunda circular, ao fazer o primeiro golo no estádio de Alvalade 21. Já da sua passagem pelos encarnados, nada é muito para descrever o que fez. Normalmente, sempre foi o corredor esquerdo que gerou mais controvérsia e dor de cabeça aos benfiquistas, mas com Luís Filipe no plantel, a história inverteu-se. Claramente um atleta que tinha um excelente empresário, porque nunca se percebeu o mistério de como chegou, porque chegou e como jogou de águia ao peito. Para lateral esquerdo, há uma imensidão de possibilidades. Ora notem, José Schaffer, Bruno Cortés, Loris Benito ou mesmo Capdevila. Mas quem avança para o 11 titular é mesmo Emerson da Conceição, ou simplesmente Emerson. Nós sabemos que talvez Cortés tenha sido ainda pior. Agora pensar que Emerson era titular porque no banco tinha o seu concorrente de posição Capdevila, isso diz muito dos seus argumentos disponíveis para preencher a ala esquerda encarnada da altura. Esta terá sido, muito provavelmente, a sua melhor execução de águia ao peito. De Marc André Zoro a Bermúdez, de João Manuel Pinto a Sérgio Nunes, as possibilidades parecem infinitas para ocupar o eixo central da defesa. Mas antes de vos elucidar com os nomes que avançamos para centrais do pior 11 de sempre do Benfica, fica alguma informação extra sobre todas as possibilidades em cima da mesa. Marc Zoro era um central lento, pesado e fraco. Teve aquela mítica expressão para os mídia acerca da sua passagem pelos encarnados: "Fui tratado como um cão no Benfica". Contudo, não terá sido assim que ele próprio tratou o futebol? Zoro era tão bom que a época ainda ia a meio e já todos os benfiquistas queriam que este fosse dispensado. Também Bermúdez foi outro que nunca se percebeu como chegou à Luz.
Demasiado fraco para representar os encarnados, a qualidade era realmente inexistente. Será que ser adepto do Benfica e dizer que se sonha jogar pelo clube é suficiente para ser bom? Não, e o exemplo é João Manuel Pinto, que conseguiu ganhar um lugar nesta convocatória. Já Sérgio Nunes era um jogador decente para qualquer equipa de meia tabela, agora para o Benfica, também não. Acabou por fazer alguns jogos pelos encarnados, mas cedo regressou aos clubes dignos da sua qualidade, como Santa Clara e depois Desportivos das Aves. Porém, nenhum destes foi tão mau quanto os titulares que iremos avançar, começando por Ed Carlos. É claro que além de todos os nomes já mencionados, não seria nenhum crime escolher Alcides, Pardão ou Anderson também. Mas Ed Carlos chegou em 2007, assinou por 4 anos, mas ao segundo foi logo emprestado. A quantidade de desastres defensivos e consequentes ataques cardíacos que deixou aos adeptos levou a que ninguém o quisesse ver por perto. E para seu companheiro de setor, King. O outro King das Águias, não o verdadeiro. Joaquim de Vanir representou o Clube da Luz na época de 94-95 e nunca foi utilizado no campeonato. Fez apenas um jogo pelos encarnados e com certeza foi o pior que já passou pela Luz. Qualidade, 0. Subindo no terreno de jogo, entramos agora na seleção dos eleitos para o setor médio. A posição de trinco deixa poucas dúvidas para quem deve assumir a titularidade neste 11 de flops encarnados. O nome Bínia diz-vos alguma coisa? O tal serrafeiro que distribuía fruta de cima a baixo e que fazia lançamentos de dardo com a bola. O maior marco que deixou no Clube da Luz foi contra o Celtic quando tentou partir a perna a um colega de profissão. De uma forma geral, os seus atributos eram distribuir carícias com os pitons e arremessar bolas para dentro de campo. Já para médio com características mais ofensivas, optámos por Filipe Menezes. Num clube que já teve Aimar a desempenhar estas funções, jogadores como ele jamais deixarão um pingo de saudade. À frente de Luís Filipe na ala direita, um jogador que vinha com rótulo de formação de um dos maiores clubes do mundo, o Real Madrid. Javier Balboa foi contratado por 4 milhões de euros e as expectativas estavam bem lá em cima. A verdade é que nunca foi por falta de oportunidades que não vingou, até porque Quique Flores bem lhes concedeu. Contudo, todas foram em vão. Nunca se conseguiu afirmar no Clube da Luz e o seu currículo entra em queda nos anos vindouros. Acabou por ser emprestado ao Cartagena, depois ao Albacete, objetivando sempre o seu retorno aos encarnados após despoletar, o que nunca viria a acontecer. Acabou dispensado e a assinar a custo zero pelo Beira-Mar. Quando o Rei Pelé fala, qualquer adepto do futebol para o ouvir. Se calhar nem todos. Romário, por exemplo, não. Já dizia, Pelé calado é um poeta. Quando, em 2007, o Benfica fecha a contratação de Freddy Adu, os adeptos foram ao delírio. As Águias tinham fechado com o futuro Mozart do futebol, segundo Pelé. E foi logo em grande, porque o contrato foi rubricado para os próximos 5 anos. 5 longos anos. O jogador acabou por nunca se conseguir afirmar no Benfica, ainda que tivesse oportunidades para o fazer. Inclusive, a única época em que Freddy não foi um autêntico desastre foi a 2007-2008, em que disputou 21 jogos em todas as competições. Contudo, nesta mesma temporada, foi chamado pela sua seleção para disputar a qualificação para os Jogos Olímpicos, com muito sucesso até. No entanto, quando regressa a Lisboa, o treinador havia mudado e nunca mais o jogador envergou o manto sagrado. Sucessivos empréstimos nos anos seguintes, nunca conseguindo atingir aquilo que esperavam dele. Foram 5 longos anos até que o vínculo com o Benfica terminou. Freddy Adu tinha apenas 22 anos. Portanto, um setor médio completo por 2 médios alas, Javier Balboa e Freddy Adu, complementado com Bínia e Filipe Menezes na zona central. Faltam só encaixar os 2 homens mais avançados desta equipa repleta de flops encarnados. A questão aqui é como escolher 2 com tantos candidatos. Aqui vão alguns nomes. Gaston Taument é um nome que soa familiar? Não, normal. Mais um craque chegou do Feyenoord, mas na Luz fez 0. Mais um para o baú das desilusões. Arisa Makukula, um mistério que ficou por desvendar. E vê-lo de águia ao peito foi um deles. André Neles,
daqueles atletas que chegou com o rótulo de goleador. Mas as noitadas pareciam ser mais do seu agrado do que o futebol propriamente dito. Acuá, de avançado a deputado. Depois de ser apelidado como o próximo Eusébio, desiludiu, foi emprestado, conseguiu voltar e fazer aproximadamente 0. E nenhum destes atingiu a nossa titularidade, isto porque Toté representou as Águias. Para jogar no Benfica, exige-se mais qualidade que para jogar num Valladolid, Betis ou Málaga. E se Toté desiludiu em todos eles, na Luz foi só desastroso. Ainda assim, teima em dizer que só não brilhou porque não lhe deram a oportunidade de o fazer. E para seu companheiro de ataque, nada mais nada menos que Martin Pringle. Sucessor de uma dinastia iniciada por Glenn Stromberg e Mats Magnussen nos anos 80 e continuada por John Stern e Stefan Schwar, o único sueco moreno das Águias aprendeu a fintar com Nuno Gomes e João Vieira Pinto, e é agora treinador de futebol feminino na Suécia. Não é preciso explicar o porquê de Pringle entrar neste 11. Afinal, o mais merecido é impossível. Horrível, desastroso, qualquer coisa indescritível. E agora queremos saber a tua opinião. Ficou algum flop por entrar neste 11 dos mais deprimentes de sempre a vestir o manto sagrado? Concordas com as nossas escolhas? Partilha connosco a tua opinião sobre quais foram os piores jogadores de sempre do Benfica. Adorávamos saber a tua opinião, portanto partilha connosco na caixa de comentários. Se apreciaste o conteúdo deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o nosso canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para nós e para a divulgação deste projeto. Fica a saber que o YouTube tem relatado erros na sua plataforma quanto à divulgação de vídeos, pelo que também te aconselhamos a carregar no sino para seres notificado sempre que lançarmos um vídeo novo. No canal Mercado de Transferências à Lupa, podes ficar a par de todas as novidades sobre o mercado de transferências nacional e internacional. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a apoiar e a seguir o nosso trabalho. Contamos com o teu apoio. E até ao próximo episódio.